Bem, vamos lá, pessoal, dar continuidade às nossas aulas sobre neoplasias e hoje nós vamos falar sobre o comportamento biológico das neoplasias e como elas são classificadas a partir dessa característica, tá? Então, por que é importante a gente continuar falando sobre classificação dos tumores? Nós vimos nas aulas passadas que os tumores eles podem ser originados de vários tipos de tecidos, podem acometer aí diversos órgãos do nosso corpo, tá? Podem aí ser tanto benigno, ter características menos agressivas como características mais agressivas, como é o caso dos tumores malignos. E aí, diante dessa diversidade de características, é importante que todos os profissionais que trabalhem com câncer, todos os centros de pesquisa, enfim, todos os profissionais de saúde, como os médicos, os enfermeiros, as pessoas que atuam no diagnóstico, as pessoas que estudam a frequência, né, do câncer, enfim, todas as pessoas que trabalham com essa patologia, elas conversem em um único idioma, tá? E por isso existiu a necessidade de classificar esses tumores, justamente para a gente poder saber, né, qual é o grau de malignidade desse tumor, o grau de evolução, onde é que esse tumor ele é mais frequente, qual é a região do Brasil ou do mundo que determinado tumor é mais frequente ou não. Então, quando a gente faz uma classificação desses tumores, né, em cima de características específicas que esses tumores eles vão apresentando, a gente facilita muito o entendimento, né, do tumor, assim também como a gente consegue acompanhar de forma mais clara a evolução, o tratamento e criar políticas de prevenção de câncer. Tá? Então, essa classificação em cima das características que os tumores eles vão apresentando é extremamente importante para que todo mundo que trabalhe com oncologia fale em um único idioma sobre isso, tá? E isso facilite muito a troca de informações entre os mais diversos órgãos envolvidos com o estudo, né, e com o tratamento e prevenção dessa patologia. Então, com base nisso, existem 3 critérios de classificação que foram adotados, tá? De classificação do tumor, que foi: o primeiro deles é o comportamento biológico. Então, como é que os tumores eles são classificados em relação ao seu comportamento? Ele pode ser classificado em benigno e maligno. Nós já vimos que, por exemplo, os tumores benignos, eles apresentam, né, determinadas características, como um crescimento um pouco mais lento, formação de pseudocápsula, as células elas permanecem especializadas. Em relação ao tumor maligno, a gente já percebe que as células elas vão perdendo essa característica de especialização, tá? São células que têm um poder de invasão e crescimento muito mais rápido, tá? Então, em cima dessas características, a gente acaba traçando um perfil de comportamento clínico daquele tumor, tá? Esse é o primeiro critério de classificação. O segundo critério de classificação está relacionado aos aspectos microscópicos, tá? Então, quais são as características que a gente vai conseguir observar em um tecido tumoral quando a gente observa ele no microscópio? Então, por exemplo, uma das características que a gente observa é o aumento excessivo do volume do núcleo, né, em relação ao citoplasma. Tem células que a gente vê, células tumorais, que o núcleo basicamente ele está ali por todo o citoplasma. Eu vou ter ali uma pequena quantidade de citoplasma só em relação ao núcleo. Então, quando a gente compara com uma célula normal, a gente consegue perceber essa diferença, tá? Então, são esses aspectos microscópicos que a gente observa, tá? Entre outros, é claro que a gente vai debater cada um deles mais na frente. O terceiro critério de classificação é a origem neoplásica, tá? Então, assim, dentro dessa origem neoplásica, a gente tem ali a origem histogenética. O que é isso? Nós vimos que os tumores, eles podem ser formados nos mais diversos tecidos, nos mais diversos sistemas que a gente tem no nosso corpo, como, por exemplo, o sistema gástrico. Então, dentro do sistema gástrico, os tumores, né, que formam ali, que entram dentro desse grupo de câncer gástrico, eles possuem marcadores genéticos específicos. O que é um marcador genético? Significa que são genes que são alterados em tumores que ocorrem só nesse tipo de câncer. Quando a gente avalia, por exemplo, genes que foram alterados em tumores de próstata, a gente vê que no tumor de próstata existe um grupo de genes que são alterados só naquele tipo de tumor, tá? Só naquele tipo de tecido.
tá? Ali da próstata. Então, existe aí uma origem, tá? Neoplásica, existe uma forma de caracterização desse tumor em relação à origem dele, a origem histológica dele. Então, dependendo do tecido que esse tumor ele vai originar, ele vai acabar se alterando geneticamente, né? Tendo grupos de genes que vão ser alterados geneticamente para cada tipo ali de tecido. A gente tem um caso muito famoso, por exemplo, como o caso da Angelina Jolie, que ela tinha uma mutação em um gene que é o BCL2, e esse gene ele é muito importante, ele é o precursor, assim, é um dos genes mais importantes e ele funciona como marcador molecular para câncer de mama, tá? Então, como ela já tinha essa mutação nesse gene, esse gene ele é um marcador para câncer de mama, ela resolveu tirar as mamas, porque era quase certo que ela iria mais na frente ali desenvolver câncer de mama. Então, ela evitou um sofrimento, certo? Então, é só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como funcionam esses critérios de classificação, tá? Então, durante a aula, a gente vai passear, né? Vai passar por cada um desses critérios aí, explicando cada um deles. E aí, o primeiro critério que a gente vai ver é o critério morfológico e o critério de comportamento clínico, tá? Que tem aí a ver com a classificação dos tumores em tumores benignos e em tumores malignos. Então, a gente começa a ver agora como é que esses tumores, né? Eles são em relação à sua diferenciação e anaplasia e como eles se comportam em cima disso, dessas características. Quando a gente observa os tumores benignos, a gente percebe que esses são tumores geralmente bem diferenciados. Eles têm aí uma preservação da estrutura celular. Ou seja, se você observar essas células tumorais que vão estar aqui formando o tumor benigno, você percebe que são células que morfologicamente elas são células uniformes, né? São células bem semelhantes em relação à sua morfologia. Tá? E como esse tumor ele apresenta um crescimento relativamente lento, existe ainda, olha só, a formação de uma pseudocápsula fibrosa. Como esse tumor ele tem um crescimento lento, dá tempo de formar essa pseudocápsula, tá? Quando a gente vai observar o tumor maligno é diferente. No tumor maligno, as células elas geralmente são menos especializadas nas suas funções e em relação aí às suas normais, tá? Então, assim, as células geralmente aqui no tumor maligno são células que elas vão perdendo a diferenciação. São células que vão perdendo essa capacidade de especialização, tá? E aí, conforme essas células elas vão se dividindo, elas vão perdendo essa característica e vão se tornando cada vez mais invasivas. São células que têm um nível de proliferação muito alto, tá? Então, elas crescem muito rápido. Como esse crescimento ele é mais rápido, e isso inibe, né? Não dá tempo de formar essa pseudomembrana em volta do tumor. E isso, né, de certa forma, é bom para o tumor porque ele consegue se espalhar de forma mais rápida, tá? E aí ele acaba invadindo os tecidos adjacentes. Então, ele tem um crescimento rápido, desordenado, infiltrativo e destrutivo, porque ele vai destruindo todos os tecidos ali que estão ao redor. E isso vai inibindo a formação de uma pseudocápsula, tá? Bem, no tumor maligno, a gente vê aqui em relação à displasia que é a proliferação desordenada, mas não neoplásica. Então, no tumor benigno, a gente percebe essa característica, a displasia, tá? Mas no maligno, a gente não observa. Geralmente, essa proliferação ela é desordenada e ela é uma proliferação neoplásica. As mitoses, elas são bem aumentadas e atípicas. Existe desdiferenciação ou perda dessa diferenciação. Ou seja, as células elas vão perdendo a especialidade delas. Então, se é uma célula, por exemplo, do olho, que tem uma capacidade de captação de luz, tem toda uma cascata bioquímica de reações que acontecem dentro dessas células específicas para a captação da luz. Então, quando essa célula ela se torna uma célula tumoral, ela vai perdendo essas características que fazem delas, né, uma célula especializada para aquela função, tá?
Então, essas células também, elas perdem a uniformidade, ou seja, elas vão perdendo a arquitetura celular. Se você observar, olha, aqui eu tenho uma célula triangular, aqui eu tenho uma célula meio quadrada, aqui já é uma célula redonda, tá? Então, as células nos tumores malignos são células que elas perdem, né, essa arquitetura, essa forma celular, tá? Quando a gente observa um tumor benigno, você percebe que as células elas permanecem com uma certa morfologia semelhante ali entre elas, mas no tumor maligno não, tá? Essa característica ela é perdida. A gente percebe também o pleiomorfismo nuclear, que é a perda da relação entre núcleo e citoplasma. Existe então uma variação da forma e do tamanho das células em relação aos seus núcleos, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, olha só, eu tenho células onde o núcleo ele é pequeno e eu tenho aqui o citoplasma, né, bem grandão aqui, como vocês estão vendo. Então, isso daqui é uma célula que ela ainda não apresenta um pleiomorfismo nuclear. Mas células que apresentam pleiomorfismo nuclear são essas aqui, por exemplo, olha, onde eu vou ter um pequeno citoplasma e um núcleo bem maior, ali basicamente tomando de conta de todo o citoplasma. Então, esse grupo de células aqui são células pleiomórficas, elas apresentam pleiomorfismo nuclear. Elas perderam essa relação de núcleo e citoplasma, tá? O núcleo é bem maior. São núcleos grandes e hipercromáticos, geralmente são núcleos que são bem escuros. E quando a gente vai observar a característica dessas células tumorais no microscópio, em lâminas, a gente consegue perceber todas essas características. Bem, em relação à taxa de crescimento, os tumores benignos, como eu já falei para vocês, são tumores onde o crescimento ele é lento, tá? Pode levar em meses ou até anos. O crescimento geralmente ele é expansivo e ele é determinado pelo suprimento sanguíneo. Então, dependendo ali do suprimento sanguíneo que consegue chegar àquele tumor, aquelas células que estão ali naquele tumor, elas vão tendo condições de se proliferarem, aumentarem de tamanho ou não, tá? Com exceção para os leiomiomas, onde o crescimento ele vai ser determinado por hormônio feminino, que é o estrógeno. O leiomioma, ele é um tumor do útero, tá? Então, ele ocorre, né, obviamente, somente em mulheres. E como esse tumor ele tem um crescimento um pouco lento, ele tem um crescimento relativamente lento, ele vai crescendo aqui nas paredes do útero e esse crescimento ele vai ser aí demandado pelo estrógeno, que é liberado aí no corpo da mulher mensalmente. Então, quanto mais estrógeno essa mulher ela produzir, for liberado na corrente sanguínea, mais rápido vai acontecer aí o crescimento desses miomas, tá? Então, o crescimento nesse tipo de tumor é determinado por estrógeno. Nos outros tipos de tumores, né, benignos, é determinado por que o crescimento? Pelo suprimento sanguíneo, tá? Bem, nos tumores malignos, como é que ocorre essa taxa de crescimento? E nos tumores malignos, essa taxa de crescimento ela é bem rápida, tá? E ela se relaciona indiretamente com o seu nível de diferenciação. Então, quanto mais rápido as células elas forem perdendo a sua especialidade, mais rápida é a taxa de crescimento do tumor. A maioria desses tumores, eles levam anos para evoluir em manifestações clínicas, tá? Mas existe uma porcentagem desses tumores onde o crescimento ele é rápido. E nesse caso, como o crescimento da massa tumoral ela é rápida, aquelas células, né, que deram origem ao tumor, aquelas células que vão ficar aqui, olha, mais no interior do tumor, elas vão ter uma certa dificuldade em receber ali oxigênio, em receber os nutrientes, né, que vêm ali do sangue, porque são células que vão estar mais interiorizadas, tá? Então, consequentemente, essa região do tumor é uma região que ela sofre necrose coagulativa por conta dessa falta de nutrientes, essa falta de suprimentos sanguíneos, certo? Então, a parte viva do tumor, de células que vão estar ali constantemente se proliferando, são essas células mais aqui da periferia, tá? Por quê? Porque aqui é mais fácil chegar a suprimento sanguíneo que vai estar aí fornecendo para essas células todos os nutrientes necessários para que elas possam continuar aí o processo de divisão. Aqui, como vocês estão vendo, a gente vai ter um melanoma maligno, tá? E esse melanoma, gente, a gente percebe aqui que essa porção mais central, ela é uma porção que ela tá aqui, olha, mais esbranquiçada,
tá? Essa porção mais esbranquiçada é justamente onde ocorreu a necrose coagulativa, ou também chamada de necrose isquêmica central, que é essa região onde as células elas morreram pela falta de suprimento sanguíneo. Quando a gente olha aqui, olha, a gente tem aqui uma região de tumor viável, tá? Onde essas células tumorais, elas permanecem vivas, tanto aqui desse lado como desse. E aqui nessa região mais central do tumor, a gente percebe, olha só, essa região aqui de necrose. Percebam que aqui nem núcleo mais tem, tá? Aqui a gente só tem essa mancha rosa aqui, indicando que as células, elas, né, sofreram então necrose por conta da carência e da falta de suprimento sanguíneo. Então, isso é uma característica dos tumores malignos, uma taxa de crescimento bem alta. Essa taxa de crescimento, ela está relacionada com a diferenciação, com o nível de diferenciação, a perda de especialidade das células, certo? Bem, em relação à invasão local, vamos ver essa característica em relação aos tumores benignos. Os tumores benignos, eles não se infiltram ou metastatizam-se, tá? Então, eles tendem a desenvolver uma espécie de cápsula fibrosa aqui ao redor deles. E essa cápsula fibrosa vai impedir com que esse tumor, essas células tumorais acabem se alastrando para os tecidos vizinhos. Então, isso é graças a uma característica existente aqui no tumor primário, no tumor benigno, que é justamente o crescimento lento. O tumor benigno tem crescimento lento. Esse crescimento ele favorece aí a formação dessa cápsula fibrosa, e essa cápsula fibrosa então vai protegendo essas células, vai isolando essas células, impedindo que elas possam então se infiltrar pelos tecidos vizinhos. Essa foto que vocês estão vendo aqui é uma foto de tumor ao benigno, é um fibroma por irritação. O paciente ele usou aí por muito tempo um aparelho ortodôntico que estava provocando ficção constantemente aí na região da bochecha. E aí a agressão sofrida por essas células, que é essa ficção, fez com que essas células elas fossem perdendo aí essa característica, né, de proliferação, de controle de proliferação celular, tá? E aí algumas células começaram a se, né, formar aí o tumor, certo? Em relação à invasão local dos tumores malignos, os tumores malignos eles possuem, né, uma alta taxa de invasão local. Como o crescimento deles é muito rápido, eles estão aí sem aquela cápsula fibrosa para isolar as células, né? As células elas vão se multiplicando e vão ficando ali soltas ali pelo tecido. E isso vai favorecer processos como a infiltração, a invasão e a penetração em tecidos circundantes por células neoplásicas, tá? Esse tipo de tumor, como eu já falei, eles não desenvolvem cápsulas. Então, essas células, elas ficam assim mais espalhadas no tecido. E isso favorece a invasão de células malignas nos tecidos que estão ali ao lado. Bem, os tumores malignos, eles podem sofrer metástase. E isso é uma característica que define a malignidade do tumor. E essas metástases, elas podem inclusive dar origem a implantes secundários, que é quando o paciente ele tem um câncer primário em um determinado local, por exemplo, o paciente ele tem câncer gástrico, mas esse câncer gástrico, ele que está localizado ali na região do estômago, né? Ele sofre metástase, essas células malignas invadem tecidos adjacentes, podem entrar na circulação sanguínea e se desenvolver em alguma outra região do corpo, como por exemplo o pulmão, como por exemplo a bexiga, tá? Enfim, então isso é o que a gente chama de implante secundário de tumor, tá? Então a metástase, gente, é quando o tumor ele se espalha por outras vias. E aí existem alguns caminhos, tá? Por onde as células cancerígenas elas podem, né, seguir para poder se espalharem, né, e ocorrer então a metástase. Então a metástase pode ser hematogênica, que é quando as células, né, cancerígenas, elas alcançam os vasos sanguíneos e elas se espalham através da circulação sanguínea. Essa metástase ela pode ser linfática
Quando essas células cancerígenas elas chegam até os vasos linfáticos, que também são vasos que fazem parte do nosso sistema circulatório, que é por onde corre ali, né, a nossa linfa, e a semeadura, que é justamente quando as células cancerígenas elas alcançam cavidades do corpo, tá? Como as pleuras. Então, assim, a metástase, vamos conceituar agora cada uma delas. Na metástase é quando ocorre a presença de células ou massas tumorais em tecidos que não apresentam continuidade com o tumor primário, ou seja, é aquela massa tumoral que deu origem lá do tumor primário, mas que ela se soltou do tumor primário e agora ela, né, tá se espalhando, tá andando pelo corpo, tá? Então, existem aí essas três formas, como eu já comentei com vocês, de metástase. A hematogênica, e aí na hematogênica é uma forma de diferenciação preferencial dos sarcomas, tá? As artérias são mais resistentes do que as veias na invasão tumoral. Então, os órgãos mais acometidos por essa disseminação hematogênica vai ser o fígado, o pulmão. Os mecanismos de metástase vão ser descritos aí nas próximas aulas, tá? Na próxima aula. Mas aqui a gente vai ter a via hematogênica, que é de preferência aí dos sarcomas. A via linfática é uma forma de via que é preferencial dos carcinomas. Os gânglios linfáticos regionais, eles funcionam como se fosse uma barreira contra a disseminação generalizada do tumor, pelo menos por algum tempo. Então, esses gânglios linfáticos, eles tentam segurar no máximo, né, essas massas tumorais, para que elas não se espalhem, não vá para outros lugares no corpo, tá? E a semeadura, como eu já falei para vocês, é quando a seminação ela ocorre aí pelas cavidades do corpo. E aí esse tipo de disseminação ocorre quando as células neoplásicas elas penetram em uma cavidade natural, como é o caso aí do peritônio. E aí a gente tem como exemplo o carcinoma de ovário. Gente, aqui estão as três vias, tá? Então, a gente vai ter aqui, o câncer ele vai se espalhar pela via hematogênica, pelos vasos sanguíneos, como eu falei para vocês, olha. Aqui a gente tem um esquema de tumor original, aqui a gente tem essa célula aqui, olha, maligna, tentando escapando aqui pelo vaso sanguíneo, chega aqui até as veias, e aí ela vai e chega até outra região do corpo através dos vasos sanguíneos, dando origem a um tumor secundário. A gente vai ter aqui o líquido acítico na cavidade peritoneal. Então, essa cavidade peritoneal é a cavidade que vai aqui estar aqui presente, por exemplo, no abdômen. E ela vai ser a cavidade que vai ficar ali entre os órgãos, né? Entre a bexiga, o intestino, o estômago, tá? Então, é a cavidade que fica entre os nossos órgãos. E essa cavidade ela vai ser cheia do que a gente chama de líquido arcítico. Então, quando essas células cancerígenas elas chegam, né, até essa cavidade peritoneal, ela também pode se espalhar, tá? Através dessa via. A gente vai ter essa terceira via, que são aqui os gânglios linfáticos, olha. Então, à medida em que o tumor ele se estabelece próximo a um gânglio, quando ele acomete aqui um gânglio, a gente diz aqui que ele está, né, num determinado estágio de evolução. Então, aqui os gânglios linfáticos, que são cada um desses pontinhos que vocês estão vendo aqui, eles fazem parte do nosso sistema circulatório, é através dos gânglios linfáticos que a gente vai ter, né, a circulação da nossa linfa, e esses gânglios linfáticos, eles são utilizados também como via de disseminação tumoral, tá? Então, a gente vai ter aqui, olha, a invasão local dos tumores malignos, nós temos aqui, olha, o tecido normal, aqui esse azul, nós vamos ter aqui o tumor. Vocês estão vendo esses vasinhos aqui, olha, que estão envolvendo o tumor? Esses vasinhos, eles são formados por um processo que a gente chama de angiogênese, que é quando o tumor, de alguma forma, ele consegue atrair a formação de vasos e esses vasos sanguíneos vão envolvendo todo o tumor, fazendo com que chegue até as células tumorais os suprimentos sanguíneos, tá? Nutrientes, oxigênio, tudo que for necessário para o crescimento do tumor, tá?
Nós temos aqui o crescimento e o intravasamento dessas células tumorais aqui para os vasos sanguíneos. E olha aqui, ó, as células tumorais elas vão aqui para os vasos sanguíneos e vão se espalhando para as outras regiões do corpo, tá? Gente, à medida em que ocorre a metástase, a gente vai percebendo, né? Isso daqui foi um exame de imagem que foi tirado, e aí a gente vai percebendo o que? O espalhamento de vários pontos de metástase, tá? O tumor original era um tumor de cólon, mas esse tumor ele sofreu metástase e aí ele está se espalhando para diversos pontos. A gente percebe aqui que existe uma grande quantidade aqui de pontos, né, de metástase aqui na região, por exemplo, dos rins, do fígado, tá? E aí o paciente aqui, ele já tá bem comprometido. Bem, aspectos clínicos, dentro aqui dos aspectos clínicos das neoplasias, né, a gente também encontra pontos importantes a serem abordados, como a localização e a compressão de estruturas adjacentes. À medida em que o tumor ele vai crescendo, tá? Ele pode ir comprimindo determinadas estruturas, como por exemplo os miomas, os leiomiomas, que são tumores que ocorrem lá no útero, eles podem ir comprimindo órgãos como por exemplo a bexiga, e isso vai causar alguma sintomatologia no paciente, como por exemplo, as várias idas no banheiro, né, para fazer xixi por conta aí dessa compressão tumoral constante na bexiga, tá? A atividade funcional e síntese de hormônios ou desenvolvimento de de síndromes neoplásicas, que é justamente aquelas células que vão perdendo a diferenciação, mas elas acabam, né, produzindo uma demanda maior de hormônios. Pode acontecer também sangramentos, infecções quando há ulcerações, tá? Quando há feridas nos órgãos, caquexia, que é a perda progressiva de gordura e massa muscular, devido ao TNF-alfa, que é uma proteína que é sintetizada quando o paciente ele está acometido por câncer, né, por essas células. E aqui a gente tem uma tabelinha que vai resumindo tudo, né? A diferença entre os tumores benignos e os tumores malignos. Bem, em relação à diferenciação, a gente vai ver que os tumores benignos são tumores que suas células elas permanecem bem diferenciadas, tá? A gente vai ver que não há perda da arquitetura celular. No tumor benigno, as células elas permanecem ainda com a sua morfologia de origem, certo? Enquanto que os malignos, as células elas vão perdendo essa característica. Então vocês vão ver aí células com formas diferentes. O ritmo de crescimento do tumor benigno ele é lento, enquanto que o ritmo de crescimento de um tumor maligno é bem mais rápido. Em relação à invasão, os tumores benignos, né, como eles são tumores em que o seu crescimento ele é mais lento, são tumores onde não há invasão ali dos tecidos adjacentes, dos tecidos que vão circundar esse tumor. Quando a gente olha para os tumores malignos, a gente percebe que isso já acontece, a invasão ela já acontece, porque são tumores onde o crescimento ele é bem mais rápido, não há tempo para a formação da pseudocápsula e aí as células elas se sentem à vontade ali para invadir os tumores adjacentes. As mitoses, né, a divisão celular no benigno, elas são raras e normais, enquanto que no maligno elas são frequentes e atípicas, né? Justamente porque o crescimento desse tumor é mais rápido. E a metástase. Nos tumores benignos, essa metástase ela é ausente, tá? E nos tumores malignos ela vai ser presente. Bem, a gente vai agora, diante de todas essas características que nós estudamos, das neoplasias, das formações de tumor, das características, né, de como eles se comportam, a gente vai para uma segunda forma agora, para uma forma de classificação. Então, como é que a gente vai pegar todas essas características que a gente sabe, que ocorrem tanto nos tumores benignos, como nos tumores malignos, e como é que a gente vai pegar todo esse conhecimento e usar ao nosso favor?
Lembra quando eu falei para vocês que é muito importante a gente estudar essas características tumorais para a gente poder traçar perfis de tumores e dessa forma a gente conseguir de repente enxergar melhor como é que um determinado tumor ele está evoluindo, como é que deve ser a forma de tratamento daquele tumor, tá? Além do mais, facilitar a comunicação entre os diversos profissionais de saúde que estudam e trabalham nesse campo. Então, para isso, quando a gente estuda todas essas características, né, com base em todas essas características, foi montado um sistema de classificação, que é o sistema de estadiamento, o TNM, tá? Então, o TNM é a classificação hoje mais utilizada para tumores malignos. Esse critério ele foi estabelecido pela União Internacional contra o Câncer para determinar a extensão, o crescimento e a diferenciação e a disseminação das neoplasias malignas. Então, essa classificação do sistema TNM, ela tem como objetivos, né, ajudar no planejamento e no tratamento do câncer, dar alguma indicação no prognóstico do paciente, ajudar na avaliação dos resultados e também de como é que esse paciente ele deve ser tratado, como é que tem que ser o tratamento desse paciente. E facilitar, inclusive, a troca de informações entre centros de tratamento, porque se está todo mundo conversando em um único idioma, né, em uma única forma de classificação, essa troca de informações entre os mais diferentes tipos de centros de tratamento, de instituições que estudam câncer, essa troca de informações ela fica mais fluida, tá? E fica mais correta. Bem, o sistema de estadiamento, gente, deixa eu passar bem aqui. Como eu falei para vocês, ele é um sistema baseado em 3 componentes, tá? É o sistema TNM, onde o T significa tamanho do tumor primário, tá? O N é relacionado ao nódulo regional comprometido. E aqui quando a gente fala de nódulo, a gente está falando realmente aqui do nódulo linfático, tá? Se ele foi ou não acometido por aquele tumor que está crescendo ali naquela região próxima a ele. E o M é se esse tumor ele teve metástase ou não. Então, esse sistema, o sistema TNM, ele permite classificar os tumores em 5 estágios, tá? Que é o estágio 0, quando o tumor ele ainda é imperceptível, o estágio 1, quando esse tumor ele ainda é um tumor, né, pequeno, tá? Olha só, aqui a gente tem um tumor pequeno. O grau 2, que esse tumor ele vai crescendo. O grau 3, quando ele começa a acometer aqui, né, a chegar tanto próximo de vasos sanguíneos e vasos linfáticos. O grau 4, quando esse tumor ele já traz algum comprometimento aqui nos gânglios. E o grau 5, que é quando ele já se espalha, tá? Que é o último grau. Então, a gente vai ter, olha só, nessa outra figura aqui, novamente, olha, o grau 1, a gente vê aqui que o tumor, ele ainda é um tumor pequeno, aí ele vai crescendo, grau 1, grau 1, não consegui ler essa palavra aqui, aí a gente tem o grau 2, do grau 1 aqui, olha, do tamanho 1 para o tamanho 2, a gente vai ver que ele já tem um acometimento desse gânglio linfático que está passando aqui perto do tumor, tá? Então, olha só, esse N aqui, ele já não é mais um N0, ele é um N1. Então, isso é importante para vocês notarem quando vocês estiverem trabalhando com o sistema de estadiamento. Então, existe aqui um determinado tipo de tamanho, deixa eu ver aqui, olha, o tumor, em relação ao tamanho, e aí a gente vai pegar aqui a escala de T, ele pode ser T0, T1, T2, T3 e T4, tá? Quando é que o tumor, por exemplo, ele é um TX? É quando o tumor primário ele não pode ser avaliado, ele ainda é muito pequeno. Quando é que ele é um T1? Quando o tumor ele apresenta ali cerca de 2 a 2 centímetros ou menos, tá? Quando é que ele é um T2? Quando o tumor ele vai ter aí de 2
mais de 2 centímetros, de 2 a 4 centímetros. Ele vai ser um T4 quando for um tumor que vai ter aí, vai ser maior de 4 centímetros. E ele vai ser é um T3, tá? E ele vai ser um T4 quando o tumor invade as estruturas adjacentes. Então, em relação ao tamanho dos tumores, a gente vai ter essa escala aqui, tá? Tumores menores de 2 centímetros, tumores entre 2 e 4 centímetros, tumores maiores de 4 centímetros e tumores que já invadiu as estruturas adjacentes, que é o T máximo, é o T4. Em relação ao acometimento dos linfonodos, aí os tumores eles vão receber outra classificação, que é a classificação N, tá? N0 vai ser quando esse tumor ele ainda não atingiu nenhum grau de metástase nos linfonodos regionais, ou seja, todos os linfonodos que estão ao redor daquele tumor, eles estão de boa, tá? Sem presença de massa tumoral. Ele vai evoluir para um N1 quando a metástase ocorrer em um único linfonodo. E essa metástase e esse tumor, ele aparecer aí com cerca de 3 centímetros ou menos, tá? Vai ser N2 quando esse gânglio, ele apresentar aí cerca de 3 a 6 centímetros de dimensão. E vai ser N3 quando a metástase em linfonodo, ela for maior de que 6 centímetros na sua dimensão, tá? Então, aqui os tumores, eles vão receber uma classificação em relação ao tamanho e em relação ao acometimento dos linfonodos que estão ali presentes, né, ao redor dos linfonodos, tá? E em relação à metástase, a gente vai ver que os tumores, eles vão ser classificados em M0 e M1 e também MX. MX vai ser quando a presença de metástase à distância ela não pode ser avaliada. M0 é quando ocorreu ausência de metástase à distância, não foi detectado focos de câncer distantes ali do tumor primário. E M1 é quando foi descoberto a presença de metástase de focos de massas tumorais, né, em outras regiões do corpo, tá? Então, esse daqui é o sistema de estadiamento, que foi aí estabelecido em 1987 pela União Internacional contra o Câncer, tá, gente? Então, a gente vai ter aqui novamente, olha, grupamentos clínicos, e aqui a gente vai ter os níveis de estadiamento, tá? A gente vai ter aqui os níveis de classificação. Tumores que vão ter aqui, né, um estadiamento 0, são tumores que são basicamente ainda indetectáveis, tá? Tumores que vão estar no estágio 1 são tumores ali menores do que 2 centímetros, que não têm acometimento de linfonodo, e também aqui tumores que não apresentam nenhum foco de metástase. Em compensação, os tumores aqui do estágio 4 são tumores, olha só, que apresentam aí mais de 4 centímetros, que podem apresentar o acometimento aqui de linfonodos e que podem aqui ter a presença de metástase distante, certo? Então, aqui a gente vai ter os estágios, tá? Clínicos dos tumores, e aí para cada estádio clínico, olha, estágio 0, 1, 2 e 3, a gente vai ter uma característica para N, para tamanho, para acometimento de linfonodo e para metástase, tá? Gente, essa foi a aula de hoje, tá? E aí aqui a gente finaliza as neoplasias. Esse aqui é um link que eu vou deixar para vocês sobre tumores orais, que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês, né? Ele aborda basicamente todos os tumores que ocorrem na boca, o motivo, e ele é um link que ele vai mostrar vários casos clínicos, tá? Bem, em relação ao nosso tema de neoplasias, a gente fica por aqui. Bons estudos, e aí qualquer dúvida a gente vai se comunicando pelas plataformas digital e também, né, durante as aulas presenciais para quem for, tá bom? Um beijo para vocês, bons estudos, até a próxima.